Fala galera ligada aí no canal oficial do 12 Esportes no YouTube, eu sou o Diogo Souza, editor do portal 12 Esportes, e a gente está começando aqui o segundo episódio da temporada de 2026 do podcast Carneiro e Mafuz. Já peço a tua ajuda aí, deixa o seu like, se inscreve no canal do 12 Esportes, comenta aí, vamos fazer junto esse programa. E hoje a gente está com um desfalque de peso, né, de Augusto Mafuz, que não pôde comparecer aí, mas a gente trouxe dois reforços aí também de peso. Começando, Carneiro Neto, né? Nossa lenda aqui do podcast. Tudo certo aí, Carneiro? Tudo certo. Um abraço. E é uma honra receber os convidados de hoje. Até porque são meus amigos pessoais. Boa, maravilha, Carneiro. A gente está hoje aqui com o Valmir Gomes. Tudo certo, Valmir? Tudo certo, Diogo. Outra lenda, prazer estar com todos eles aqui. O Carneiro é amigo de sempre, né? E o Nadim também é um velho e conhecido amigo. Boa. Valmir já apresentou mestre Nadim Andraus, né? Eu que sou da cobertura de lutas aí há muito tempo. Para mim é um mestre, né? O Nadim, a galera conhece mais pelo futebol, né? Sim. Agora quem acompanha aqui. Mas o Nadim é uma lenda da Chutebox também, né? Foi criado lá na Chutebox. Tamo junto aí, Nadim. Seja bem-vindo. Muito obrigado. É uma honra estar nesse programa com duas lendas do futebol. Obrigado. E muito obrigado por ter chamado. Boa. Tinha que avisar o executivo do Londrina que o Nadim é do Chutebox, né? Ele não sabia, né? Acho que não sabia. Rapidinho pra gente, o que é que houve? Não, então, um jogo tenso, né? Eu estava no meu camarote com a minha família. E ele estava num camarote ao lado. Saiu o gol do Londrina, comemorou, normal, mas começou a agitar demais dentro da minha casa, né? E minha filha estava do lado, minha filha é de menor ali, tem 16 para 17 anos, falou, fica quieto e para de agitar. Ele falou várias besteiras para ela. Eu, como um bom pai, fui no camarote dele e falou, cara, para de agitar, o que você está falando aí, né? Então, daí ele, então vamos ver e tal. Eu não ia bater numa pessoa que é despreparada. Peguei e dei um empurrão nele, ele me deu um empurrão e ficou nessa diz que me diz, que daí fui pro meu camarote, acabou o jogo, fui embora, ele foi embora e continuou. Boa, acho que o cara não sabia, né, que o Nadim era da luta aí. Mas vamos lá, galera, última rodada da primeira fase do Campeonato Paranaense, né, terminou nesse fim de semana. Atlético ganhou do Galo Maringá com tranquilidade e o Coxa acabou empatando com o Cascavel. Os dois clubes se classificaram. As quartas de final tem São Joséense e Londrina, Atlético e Foz, Operário e Azures. O Operário conseguiu se classificar. E Cianorte e Curitiba. E aí, Carneiro, o que você achou da última rodada aí? Olha, o Campeonato Paranaense ele foi positivo sobre vários aspectos. Apesar do atropelo do calendário, da dificuldade para os clubes, para os técnicos, para os executivos, o Nadim é o dono do Andraus. Então ele vai falar depois sobre a dificuldade que é você, né, tocar um time, vamos dizer, pequeno, mas é um negócio da família dele. Então eu acho que é o novo normal, é muito interessante. Por isso é até que nós o convidamos. Agora, a questão do campeonato, o Londrina fez uma campanha exemplar, né, com Alan Hall de técnico. O São Joséense com a Ageu também fez um bom trabalho. E você veja que o grupo do São Joséense era tão mais forte que o outro, que ele, apesar da excelente campanha, terminou em quarto lugar. E o Atlético, se não tivesse perdido o Clássico Atletiba dentro da Arena da Baixada, teria feito uma ótima campanha. E revelado grandes promessas, grandes jogadores, né? Eu fiquei muito satisfeito com essa última partida, porque o Felipe Chiquete se firmou, né? Fez gols de categoria, golaço, de classe. O Bruninho, um jogador também a revelação. O João Cruz, o Dudu, cada vez mais ganhando espaço, né? Eu acho que o Odair Helma tem que prestar atenção, viu? Tem que parar com essa charopada de gringo e acreditar nos pratas da casa. Maravilha, Carneiro. E Valmir, não sei se chegou a acompanhar ali o Coxa. O Coxa teve mais dificuldades ali, né, na última rodada, mas se classificou, como o Carneiro falou, ganhou o Atletiba com propriedade e o Coxa se classificou em segundo ali num grupo que estava bem mais fácil. Né? O Curitiba, ele está sentindo ainda, é uma opinião pessoal, pode discordar, né? Mas ele está sentindo ainda a saída do Mozart, sabe? Porque até o novo treinador,
ele está usando muito da segurança defensiva que o Curitiba tinha com o Moza. Né? Ele foi muito inteligente, o Fernando Seabra, Uhum. de manter a estrutura defensiva e de meio de campo. Exatamente. Agora, o ataque, é evidente, pelas contratações, ele deve render mais, mas é uma questão de entrosamento, né, Valmir? É jogo a jogo. Pois é, agora é difícil, sabe? Eu concordo plenamente com o introito que o Carneiro fez no programa sobre o calendário, sabe? Como é que tu vai cobrar de um treinador, de um centroavante, de um meia-cancha, de um zagueiro, se eles estavam em pleno carnaval, em pleno Natal e Ano Novo e tiveram que segurar suas férias, voltar para trabalhar, aí fica tudo atropelado, um calendário que, eu vou te dizer, eu duvido que tenha no mundo um calendário como esse calendário Por causa dos brasileiro. campeonatos estaduais, né, que o Brasil insiste em manter, e há interesses econômicos e políticos para as federações. Mas em questão do Curitiba, vamos abordar então o Curitiba, eu também tenho a mesma opinião do Valmir, é muito difícil você fazer a translação de um treinador para o outro em tão pouco espaço de tempo e também com a modificação do grupo. Se você, a base foi mantida, né? O Pedro Murisco, o Maicon, o Jaci, Josué, Sebastião Gomes, até aí nós estamos entendidos. Mas os alas são novos, tanto que o ala praticamente, o João Machado, é isso? João Almeida. Almeida, ele fez o lançamento para o Saci no gol do Cascavel. Quer dizer, ele foi atrasar a bola, bem de jogador que está desorientado ainda, não está por dentro. E daí o Saci fez o gol do Cascavel. Agora, um jogo tecnicamente fraco, né, Valmir? No primeiro tempo, principalmente. Mas a nossa preocupação do Coxa é a mesma com o Atlético, mas em relação ao Campeonato Brasileiro, evidentemente. Né? O Paranaense eles vão ter que fazer por onde. Mas o brasileiro começa quarta-feira. O Curitiba recebe o Bragantino. Mas vem cá, mas pode isso? Hein? Pois é, outra loucura do calendário. Pois é, sabe? Quer dizer, não, os times não estão nem acertados para o estadual e aí já vão disputar o Campeonato Brasileiro. Olha, eu não sei quem acertou, quem aceitou esse calendário, mas seja quem for, é contra o futebol. Foi imposto, né, Valmir? Porque a FIFA, com a Copa do Mundo nos 3 países, Estados Unidos, Canadá e México, teve que usar 2 meses, né? Junho e julho. E daí o Campeonato Brasileiro ficou com dificuldade para o calendário. Como tem o tal do estadual, eles deram 10, 12 datas para as federações. E realmente o Campeonato Brasileiro esse ano vai ser muito complicado. Os profissionais vão ter muita dificuldade. Vai ser um tal de cair técnico aí, porque o cara vive de resultado. Só em relação à Copa do Mundo, um detalhe, Diogo. A Federação da Alemanha propôs o boicote da Copa do Mundo pelas últimas atitudes do presidente dos Estados Unidos. Você vê que aí interliga política, negócio da Groenlândia lá, os europeus não estão gostando, com o futebol. Você vê a que ponto nós chegamos. Só falta ter mudado todo o calendário e ainda mixa a Copa do Mundo. Já pensou? Só faltava isso. Olha, nós estamos aqui diante de um proprietário de um clube, né? Mas o futebol virou um grande negócio. Não é mais o esporte do nosso tempo, sabe? Porque quando tomam uma atitude como essa que eles tomaram, de iniciar o Campeonato Brasileiro, né, ainda nesse mês, é só negócio. Agora, o Nadim Andraus, antes da participação dele, temos que explicar, né, que ele é, então, o dono do Andraus, o pai dele foi o fundador e ele administra desde sempre. Só que ele é conselheiro do Clube Atlético Paranaense. Sim. E o sonho de consumo dele é ajudar o Atlético ainda um dia. Não é, Nadim? Verdade, verdade. Mas essa que o Valmir colocou, como é que é hoje o futebol? É só dinheiro, o dinheiro também faz parte, a técnica leva-se em conta, né? Você não tem ainda uma torcida, vamos dizer, grande, né? Como o São Joséense, por exemplo, tem lá em São José dos Pinhais. Mas quais são as responsabilidades, Nadim? Explique para a gente como é que é. Primeiro, para tocar o futebol assim em alto nível é muito difícil, né? Primeiro, assim, a federação te dá, tanto agora com a gestão do Elinho, que mudou para melhor, o futebol paranaense está mudando para melhor, que ele está dando mais apoio, mais dinheiro, mas é curto mesmo assim. Você tem 400 mil de recursos para tocar o futebol que a federação dá. É pouco para o futebol. Exato. A minha folha, assim, ó, vamos tirar um parâmetro assim, a folha do Maringá
mais ou menos, é de 1 milhão e pouco. Do Londrina, de 1 milhão e 700. A folha mais barata do campeonato deve ser ali do São José, a minha mais barata, deve ser 450, mas a prefeitura faz muito aporte para eles, ajuda muito. Eu não tenho aporte nenhum, não tenho ajuda nenhuma de nenhuma prefeitura, quem banca o time sou eu sozinho. A minha folha é a mais barata, ano passado foi 150 mil e eu não caí por mês. Esse ano aumentamos um pouco o orçamento, fomos para 220 mil. Então é muito difícil você tocar o futebol. E outra coisa também, Carneiro, que eu acho assim, no futebol está mudando muito, eu sou contra dos acadêmicos que nunca deram um chute na bola, ser treinador de formação e dos clubes profissionais, de clube grande, o treinador mesmo. No meu clube, eu tenho que ter a história do menino ou do atleta, ou nem que seja jogado na base, para depois ser o meu treinador, depois se formado, estudado, tal, para ser treinador. Eu acho que no Brasil, é muito assim, vamos copiar a Alemanha, vamos copiar a França. Não, a gente tem que voltar para as origens. Em qualquer clube, a maioria, eles estão dando muita força para os acadêmicos. Eu acho que o acadêmico é bom para ser um auxiliar, um mecanismo de apoio. Mas para ser treinador, desde a categoria de base até o time principal, o cara tem que ter tido o cheiro do vestiário, o jogado, enfim. Eu sou dessa forma. Ser do ramo. E eu, vamos dizer, assim, é considerado 1 em 1 milhão, por causa a maioria está indo para o outro lado. Então, isso, o futebol também está mudando muito, que eu sou contra. Mas você está no futebol, Andraus? Porque, primeiro que você gosta de futebol, sim, evidentemente. Agora, gostar é uma coisa, ter um time é outra. Sim. Seria vaidade, interesse econômico não é. Porque sim, você está bancando. Sim. Você não, se conseguir vender um jogador, sim, talvez signifique um lucro. Que seria mais ou menos o que a SAF faz, né? sim. O que é a Sociedade Anônima de Futebol? Eles investem no dia a dia, no mês a mês, e só vão tirar o dinheiro como? Se vender. Quando surgir aí, como o Curitiba tem um Pedro Murisco, um Lucas Ronier, o Atlético agora, com esses meninos que surgiram, pode representar dinheiro. Mas então, afinal, qual é a tua motivação? Minha motivação é, primeiro, realizar sonhos. Lançar atletas, formar cidadão, formar um atleta. E também vagar, fazer uma venda para poder ter a tua estrutura é em Campo Largo ainda? É em Campo Largo. O meu CT, vamos dizer, em modesta parte, assim, só perde para o Atlético Paranaense, assim, no nosso estado, né? E agora estamos reestruturando mais e vamos tentar voar mais alto, né? E, Nadim, a novidade desse campeonato é o Torneio da Morte ali, sim, né? Que agora eles falam, né? Então, eu ia comentar contigo sobre isso, né? O Andraus vai enfrentar o Cascavel. A dificuldade do Andraus esse ano foi mais financeira ali, na montagem? Financeira quase não, só vou te falar qual que é a dificuldade do Andraus maior. É o calendário. Por quê? Como que eu vou contratar os jogadores para jogar um mês, que eu só tenho um mês de campeonato, eu não tenho Série D, eu não tenho Copa do Brasil. Quem que vai vir jogar aqui para um mês, né? Então, o contrato a gente tem que fazer de 3 meses, o mínimo de um atleta. Então, essa é a maior dificuldade. Daí se você falar assim, por que o Andraus não emplacou? Não, o meu time, em modesta parte, eu achava o meu time bom. Tanto que eu ganhei do São Joséense, fui roubado num gol do Atlético, não é chorar, mas o Bandeira deu o gol e o juiz, fora do lance, cancelou o gol. E daí vamos lá. Daí o jogo contra o Foz, fomos um pouco desfalcados. Beleza, perdemos o jogo normal, fomos um pouquinho de salto alto. Daí o jogo do Londrina, fui sem 4 desfalques, e ainda o goleiro, se você olhar as imagens, o goleiro toma 5 gols, parece proposital. Não vou acusar ninguém, mas mandei embora o goleiro. Mas é um negócio bem estranho.
E daí eu vou pro jogo do Maringá, não é desculpa também, fui com o meu pessoal, tinha 7 titulares com virose. Fiz um bom jogo, se você verem o jogo, só deu eu no jogo, eu com a menos ainda mandei no jogo e perdi de 1-0. Agora levantar a cabeça e contra o Cascavel. E outra coisa, para montar o plantel é muito difícil, você consegue ter ali de verdade, vamos dizer um plantel de 25 jogadores, 15 jogadores que você pode contar de verdade. O resto são jogadores para compor. Então, vamos dizer, você pode entrar um menino que ele não está tão maduro, ele pode sentir o jogo ou pode te responder. Então, é uma dúvida, né? Às vezes, no treino, arrebenta. Você bota no jogo, sente. Então, essa é a maior dificuldade, o calendário que foi esse ano para nós, sabe? Então, e para trazer o atleta, que o cara não vem para jogar um mês, o cara quer calendário, o cara vai sair, um exemplo da Bahia, o cara que mora na Bahia, como que você vai fazer a logística? Para ele morar, né, um mês, que ele vai vir com a família. Salário, né? E a vitrine de um mês só, o cara quer uma vitrine para um ano ou de 6 meses, então é bem difícil. Agora, voltando às partidas decisivas do campeonato, né? O Operário, por exemplo, ele empatou em casa, mas ele deu uma segurada, porque ele já pensou na próxima fase. Sim. Porque se ele ganhasse, ele ia pegar o Curitiba. E empatando, ele pega o Azures. Então você veja que o futebol, né, é cheio de nhanhanhã. Mas o Operário fez certo, eu acho. O Fantasma. Sim. Ele vai jogar, né, com chances até de ir para a semifinal. Agora, o Curitiba, Valmir, você pegou bem o negócio, essa transição do Moza para o Seabra, mas o Curitiba precisava render mais, não lhe parece? Esse jogo com o Cascavel patinou demais, né? Pois é, mas aí tem uma coisa, né, que eu posso ser voz discordante, mas como é que tu vai exigir, por exemplo, o Fernando Seabra? Primeiro, eu não sei por que mandaram embora o Mozart. Eu não sei, tá? Mas seja pelo motivo que for, o Mozart saiu, tá? Aí vem o Fernando Seabra. Aí como é que tu vai cobrar desse rapaz, que é fruto disto que o Nadim falou, do pessoal que tem cursos, ali, né? que sabe, dessa nova safra de treinadores, né? Não sei nunca usou pomada Zig na canela. Não, nunca sentiu o cheiro do Zig. Não sabe o que é uma trivela. Sentiu o cheiro do Zig, antigamente. Do vestiário. Então, tem um tempo de adaptação dele na cidade, no clube, claro, nos atletas, né? Mas, de repente, ele está no segundo treinamento, terceiro, e tem um jogo, sabe? Então, fica difícil para ele, fica difícil para os atletas. O exemplo que eu estou dando do Curitiba vale para todos, inclusive para os times que estão em condição muito melhor que o Curitiba na tabela, no caso do Londrina, né? Mas o Londrina já vinha meio pronto dos campeonatos que ele vinha jogando, né? Aí teve a felicidade de contratar um treinador que conhece de futebol, foi jogador e conhece o futebol paranaense. Porque tanto ele, como o pai dele, como o filho, como o irmão dele, a família Alan, cada um melhor que o outro no futebol, né? E isso ajudou o Londrina. Quer queiram, quer não queiram, ajudou. Assim como o Nadim falou que esse pessoal que é muito da sala de aula no futebol, ele acaba segurando um pouco o time. Quem tem a experiência que tem o Ageu, o Alan, eles soltam o time. É mais fácil para eles comandar, né? E esse moço que chegou no Curitiba, o atual treinador, Seabra, o Fernando Seabra, ele é fruto disto. E aí ele vem num time que manda o treinador embora sendo campeão, que está arrumando um novo time, principalmente do meio para frente, como você bem lembrou, né? E isso não se consegue do dia para a noite. Mas aí é Natal, é Ano Novo e o time entra em campo. Inclusive, o Curitiba fez a experiência com o time alternativo e o PC de Oliveira, que foi o treinador, que também é outro, acadêmico, mas um homem muito lúcido. Ele ficou em 2 jogos, não foi feliz, né? E declarou, olha,
o Curitiba tem que colocar o time principal o quanto antes. E foi o que aconteceu, porque o retorno não veio. E isso serve para o Atlético, só que de forma inversa. O time alternativo do Atlético deu mais alegria do que o titular, que só fez um jogo, o Atletiba, e deu vexame. Como o Valmir Gomes é um mestre, né? Eu não inventei o Valmir de graça. Né? Ele é que me... Eu estou na imprensa por causa então, dele. Aproveitando a sua experiência, a sua vivência, a sua visão, qual é a avaliação que você faz do Odair Helma, do Atlético, para essa temporada? Bom, o Odair ele tem uma coisa que eu acho que que foi de fundamental importância para o Atlético subir. Ele mudou a cabeça dos jogadores do Atlético, muito mais que os pés. Eu acho ele muito melhor para dirigir o grupo, dando orientação no sentido positivo, quer dizer, ele levanta a moral do grupo do que taticamente. Podia ser um grande executivo, um CEO. Pode. Pode deixar o João Correia de treinador. O português é bom também, hein? É bom, tem uma visão boa. Boa. Né, Boa. Agora, o que você acha? Como é que vai ser? Eu estou chamando o Atlético de coxa de retalho, né? Porque eu não sei qual é o Atlético melhor. É a gurizada ou os colombianos, os gringos que estão chegando, ou essas contratações duvidosas de Luiz Gustavo e Jadson, que eu acho que não vão resolver, pela minha opinião, não sei a sua. Não, eu acho que primeiro o Atlético tem que chegar à conclusão de qual é o time A e qual é o time B. Não só o Atlético, mas qualquer time, né? O time do Andraus também. Ele sabe quem é o A e quem é o B, né? Depois disso, Carneiro, aí começar a usar os do time B, que, na minha opinião, estão num momento muito bom. Um momento eu concordo mágico, plenamente, né? Eu concordo plenamente contigo, dentro da característica deles e dentro dos jogos que tu pode usar essa característica. Eles são mais afoitos, eles são mais próximos do gol adversário, sabe? Eles têm criatividade. São mais ambiciosos. É. Eles têm identidade com a cidade, com o time. Pergunta para o Mendonça, onde é que fica a Vila Auer. O João Alcer. Então, meu amigo... Se você amor pelo clube, né? E respeitar a torcida e o clube, evidentemente. Eu acho que é isso aí mesmo. Eu acho que o Odair Helma tem que levar muito em consideração esse time do João Correia e fazer mescla. Ele não pode perder tempo. O tempo do Atlético é exíguo, porque o Atlético já joga contra o Inter, com o Internacional em Porto Alegre, folga, porque o Corinthians tem o jogo da Supercopa com o Flamengo, mas ele já pega o início da fase decisiva do estadual. Não, e tu vê, ele vai pegar um Internacional que ganhou o Grenal. Sim. Tu sabe o que representa isso? É peso. Vai vir fortalecido o Inter barbaridade. A torcida, que de repente estava até meia desconfiada para ir no jogo, vai ir no jogo, sabe? Então, ele vai pegar um time forte. Então, ele vai ter que ter um sistema defensivo altamente qualificado. Vai ser difícil o jogo, né? Que nem estavam falando do Atlético, dos meninos, assim, um exemplo, o Bruninho. Ninguém sabe que o Bruninho está desde no Atlético, acho que 12, 13 anos de idade, dentro do Atlético. Há 1 ano e meio atrás era para ser dispensado, era para ser mandado embora. Daí tem um rapaz que está dando uma reformulada dentro do Atlético Paranaense na base, chamado Marildo, que veio do Novo Horizontino, mandou ele fazer sempre assim, um Atlético, quando tem os meninos estão em dúvida, vai para um torneio em Brasília, no final do ano. E ele foi e arrebentou lá o Bruninho. E daí, só que o Bruninho jogou em várias posições dentro do Atlético. E o Marildo descobriu para ele ser um ponta. E chamou ele, profissionalizou ele, deu moral para ele, mandou subir ele com o João e virou agora. Tá virando uma realidade, né? E, Nadinha, até você falou do Bruninho e o Dudu, né? Porque teve um episódio ali no ano passado que foi o da renovação dele e você participou, né? Como que foi o teu papel ali, assim? Tava meio difícil porque tava imbróglio. O Atlético com o menino com o empresário. O presidente pediu para eu intervir. Primeiro eu acertei do zagueiro lá, da base, que o procurador era meu amigo, o titular. É o Marcos? Não. Fugiu o nome. O que está jogando? O que está jogando.
É um nome composto. Eu agora esqueci, mas vou Com procurar. muito nome. É. Daí eu sentei junto com o procurador do menino e o presidente, fomos almoçar. E como eu tenho muita amizade com o procurador do menino, nós acertamos com o zagueiro. Arthur Dias? Isso, Arthur Arthur Dias. Dias, é. Tava um embrolho e várias propostas e a gente acertou. Eu sem ganhar nada, como um mero atleticano torcedor. Do Dudu tava já, bem dizer, ele acertado para ir pro Cruzeiro, que o Cruzeiro tem essa rincha, quer dar a volta em nós, né? Qual do Vitor Roque? Isso. É. E daí eu tive o papel de fazer os panos quentes, fazer o meio-campo, sentamos junto com o Márcio Lara e realizamos, né? Uhum. Que nem você falou assim, o Cruzeiro deu tombo, agora vamos falar, no Atlético, naquele lateral direito. Uhum. Eu acho que o Atlético ganhou muito mais dinheiro, Cauã. porque é um jogador, Cauã, né? Desculpa falar meia boca, Uhum. que veio sem o Atlético ganhar R$1, veio em parceria com o Palmeiras e ainda o Atlético ganhou, acho que 10, 12 milhões. Uhum. Então, foi uma jogada de mestre que o presidente fez, eu acho, e eles pensam que foi um grande negócio. Boa. E Nadim, você é conselheiro do Atlético, Sou. né? Eu estava até dando uma pesquisada, assim, você já chegou a ser candidato, né, à presidência, não sei se, Isso, não lembro na época. eu fui, acho que faz, porque eu era muito próximo ao presidente, ajudei na Uhum. Série B, o presidente a subir, e daí depois tive, não uma briga, assim, me afastei por causa de um problema com o William Thomas, Uhum. que a gente coach. trouxe ele para preparador físico e agora virou CEO, enfim, cada um tem, né, Uhum. o caminho. Mas daí me afastei, liguei para o presidente e falei, eu vou contra você. E fui, uni todas as chapas, né, fomos contra ele e perdemos por uma diferença de 5% na época. Pequeno. Né? Depois me arrependi, né, de ir contra. E agora estou bem próximo ao Atlético, faço parte, sou bem próximo ao presidente e estamos assim, estou sempre tentando ajudar o Atlético. Né? Maravilha. E... Agora, em relação ao Campeonato Brasileiro, o Atlético pega o Internacional, é um jogo complicado, mas o Curitiba não vai ter moleza com o Bragantino, hein? Bragantino. Mas o Joga aqui ou Bragantino, fora? Aqui no Couto, É um jogo duro. No Alto da Glória. O que você acha? eu acho um jogo difícil para o Curitiba. Também Até acho. pelo momento do Bragantino, né? E esse momento do Bragantino não é só deste início de ano. Ele já vem jogando bem, né? Há algum período, algum tempo. São dois times que deram certo, né, Nadim? O Bragantino e o Mirassol, né? Mirassol. É outra Mirassol grande também. surpresa. Né? O Exatamente. Bragantino é terceiro colocado no Paulistão. Você veja como Tá, muda tá o bem, futebol, né? né? O Bragantino porque tem um aporte muito grande, mas o Mirassol é um trabalho do presidente lá, que já está faz Muito tempo tempo, no futebol, que eles vão pegando os destaques, os jogadores de formação, os jogadores ainda que estão assim, nesse mercado que não emplacou, e jogadores também que já têm uma idade, mas têm ainda um perfil. Vamos dizer, perante ao Red Bull, é um clube sem dinheiro, perante ao Red Bull, né? E tá fazendo um puta trabalho, né? Agora vem cá, o Curitiba vai. A formação evidente é a principal. Principal. Basicamente é essa que terminou em Cascavel, porque o técnico também me pareceu autossuficiente. E deixar fora o Lucas Ronier, o Josué e o Sebastião Gomes, eu acho que ele tinha que fazer o contrário. O Curitiba deveria começar com o time inteiro, fazer o score e daí mudar, não é isso? Dentro da normalidade é assim. Mas é que hoje, como o Nadim falou, mudou tudo, porque esse noviciado que tem no futebol, né? Agora não é jogo fácil. Mesmo jogando em casa, não é jogo fácil. E tem um outro detalhe que a gente tem que levar em consideração nesse jogo também. O Curitiba não vinha jogando bem em casa, não vinha conquistando Ele não ganha, bons Por isso resultados. que o Moza saiu. Ninguém falou, evidentemente. O Moza saiu por pressão da torcida. Porque mesmo sendo campeão da Série B, subindo para a Série B, o torcedor não perdoou o Mozart pelos tropeços em casa, pela ineficiência do ataque. O Coxa não ganha no Couto desde outubro Você do ano imagina? passado.
São 6 jogos, parece, que o Curitiba não ganha em casa. E isso magoa o torcedor. Aquele jogo com o Atlético, que o Curitiba subiu, mas não foi campeão, Foi vaiado. aquilo foi o limite para o torcedor. O torcedor lotou o estádio, criança, o vizinho, o cachorro, o vestido, tudo pronto para a festa. E não ganha o Chega jogo. lá e... Aí o próprio Mozart do desconfiômetro dele, a família, não vou ficar aí, né, levando vai a todo jogo. E houve um acordo, ele foi embora. Agora o Fernando Seabra, que não se abra, viu? Não é fácil. Vai ser complicado. E Senhores, ele vai estamos pegar- chegando... Ele vai pegar um time em formação, ele é novo no futebol, né? Isso tudo pesa, né? Pesa. Senhores, estamos chegando ao final. Antes, eu ia emendar já outra pergunta para o Nadim ali, que ele estava falando, né? Sim. Enfim, da campanha lá do Atlético. Você pensa em um dia ser presidente do Atlético aí, Nadim? Eu penso. Penso. E crio na minha cabeça que uma hora vai chegar a minha hora. Tem que respeitar a história de cada um diante o Atlético. O Atlético é muito grande. E eu acho que a minha hora vai chegar. Tenho pretensão, tenho mais ou menos o futebol, tem que ter o perfil de pulso forte, liderança, isso sempre fui. E eu acho que uma hora vai chegar. Não posso falar amanhã, ano que vem, 5 anos, mas vai chegar. Mas mesmo você tendo sido candidato da oposição, você mantém boas relações com o presidente Mário Celso Petralha? Sim, tenho, sou muito próximo a ele, me escuta, escuto ele e tenho boa relação. Boa relação. Isso é positivo, porque o Nadim é uma cabeça diferente, é um homem da bola, né? E é jovem, e ele tem um potencial muito grande. E se ele tem esse elo com o atual presidente, poderia até já participar de uma transição no setor de futebol, Sim, quem sabe. que é onde o Atlético está carente. O Atlético tem faltando um alguém, estádio né? maravilhoso, o CT maravilhoso, as finanças do Atlético muito bem administradas pelo atual presidente, mas o futebol virou um problema nos últimos 3 anos. É isso Mas, mesmo. Carneiro, isso que tu fala, e eu vejo, às vezes, tu e o Mafusa aqui, né, conversando sobre isso, não só em relação ao Atlético, mas ao futebol, de um modo geral, e ao futebol paranaense, em especial, é a nova moda do futebol, sabe? Ter os homens que administram o clube, não sendo do clube, não sendo torcedor, e sendo gente que vem com cursos caríssimos feitos pela CBF, sabe? Como se esses cursos desse, por exemplo, a vivência no futebol que tem o Nadim, a vivência no futebol que tem tantos ex-coxas brancas e ex-paranistas e ex-atleticanos que vivenciaram, que sentiram o cheiro do Zig, sabe? Sim. Que sabe como lidar com o Conhece atleta, os clubes, né? Conhece. que conhece o clube, Eu- que tem um certo carinho pelo clube, sentimento pelo clube. Sim. Mas sabe? é o caso Isso do não- Nadim, né? Pois é. Ele é um torcedor, em primeiro lugar, e está se colocando à disposição. Eu acho que o futebol é ímpar, né? É assim, você pode trazer o cara que tem a maior empresa do mundo, não vai conseguir tocar o futebol. Futebol você tem que viver, tem que ter ser criado dentro do futebol. Assim, não é querer contar vantagem. Eu tô desde os 19 anos no futebol. Eu já toquei Ferroviária da Araraquara, Rio Claro, Rio Branco de Paranaguá, Arapongas e outros clubes, e um clube nos Estados Unidos, na Califórnia, e toquei também um clube no Uruguai, que é o Central Espanhol, que era do Juan Figueira, agora é de um amigo meu. Então, vamos dizer, eu, assim, Tu já tem experiência. já tem uma história. Eu não estou vendendo meu peixe, porque respeito a história do presidente, quero que ele vá muito além no Atlético, mas estou bem próximo a ele, e o que ele decidir, estou do lado para aceitar e, sabe, a minha pretensão é um dia ser o presidente. Maravilha. Valeu, Nadim. Obrigado pela sua presença aí. Sucesso. Tomara que o Andraus aí consiga se manter, né? E valeu, Valmir, aí, pela presença Eu novamente. agradeço o convite. Ué, Muito obrigado. Eu agradeço a honra de estar aqui com 2 lendas, com você, que também, sem palavras. Tamo junto. E é um programa assim que está em crescente cada vez mais. Você escuta na rua, todo mundo fala bem, todo mundo. É um orgulho desse programa virar uma realidade. E muito obrigado.
Maravilha. E é um orgulho participar. Um grande abraço aí pro Mafuz, pro Fernandão. E tamo junto, galera. Valeu.